Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Papo de Carro com o Batistotti, e aqui quem vos fala é o Batistotti. E hoje a gente vai falar um pouco de um carro que talvez ali seja um dos sedãs assim, mais respeitados na história do Brasil. Um carro que virou referência em confiabilidade, um carro que até hoje é muito procurado no mercado de usados. Um carro que eu tive a oportunidade de dirigir uns 5 anos. Hoje o assunto é o Toyota Corolla Altis 2.0, ano 2013. Um sedã que conquistou milhares de brasileiros e que ainda desperta muito interesse. É claro, daquele consumidor que procura um conforto, uma durabilidade e, claro, tranquilidade. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir se essa fama toda é realmente merecida. Origem e contexto histórico. Em 2013, o mercado brasileiro de sedãs médios era um dos mais disputados no Brasil. Entre os principais concorrentes do Corolla estavam o Honda Civic, Chevrolet Cruze, Nissan Sentra, o Volkswagen Jetta e o Ford Focus Sedan. Cada um tinha uma proposta diferente. O Civic apostava naquele visual mais moderno. O Jetta ele chamava atenção pelo desempenho. O Cruze investia em tecnologia. Já o Corolla fazia exatamente o contrário. A Toyota apostava naquilo que sempre foi a sua marca registrada, que era a confiabilidade, conforto, baixo índice de problemas, excelente valor de revenda. O Corolla nunca foi o sedã mais esportivo da categoria, mas sempre esteve entre os mais confiáveis. E isso acabou conquistando um pouco assim um público fiel, né? A versão Altis representava a topo da linha, oferecendo o acabamento superior, uma lista de equipamentos bastante completa para a época. Design. O Corolla 2013 manteve a identidade visual conservadora, que sempre marcou o modelo, mas recebeu algumas atualizações em relação aos anos anteriores. Na dianteira, destaque para os faróis. Eles estavam ali um pouco mais alongados, né? A grade cromada, que dava ali um aspecto mais elegante no sedã. Na traseira, as lanternas ganharam um novo desenho, deixando o carro ali com uma aparência mais moderna, sem perder a discrição. As rodas de liga leve de 16 polegadas da versão Altis completavam o visual, que na minha opinião eram muito bonitas. Dimensões. Comprimento de 4,54 metros, largura 1,76 m, altura 1,46 m, entre eixos 2,60 m, porta-malas 470 litros. E na minha opinião é bom, mas poderia ser mais. Tanque de combustível 60 litros. Doía o bolso na hora de abastecer. Apesar de não chamar tanta atenção quanto alguns concorrentes da época, o Corolla ele envelheceu muito bem. Até hoje seu desenho tem elegância e dificilmente parece datado. Interior e acabamento. Ao entrar no Corolla, fica claro que a Toyota priorizou conforto e ergonomia. Os bancos em couro oferecem uma acomodação boa para viagens longas e posição de dirigir agrada tanto o motorista mais baixos quanto mais altos. O painel possui desenho simples, mas funcional. Todos os comandos ficam ao alcance das mãos e são fáceis de operar. O acabamento utiliza materiais macios na parte superior do painel e de plástico de boa qualidade que normalmente resistem bem ao passar dos anos. Outro ponto positivo é o excelente isolamento acústico. Em velocidade de cruzeiro, o Corolla transmite sensação de silêncio e conforto, características que sempre foram muito elogiadas pelos proprietários. No banco traseiro, o espaço para pernas acomoda 3 adultos com relativo conforto, embora
o passageiro central seja prejudicado pelo túnel do assoalho. Motorização. Debaixo do capô, o Corolla Altis utiliza um dos motores mais conhecidos da Toyota. É o motor 2.0 Dual VVT-i. A referência é o 3ZR-FE. Ele é um motor de 4 cilindros em linha, 16 válvulas, corrente de comando, bloco e cabeçote em alumínio, comando variável na admissão e no escape, Dual VVT-i. Sobre a potência, são 153 pocotós no etanol e 142 pocotós com gasolina. O torque, 20,7 kgfm no etanol e 19,8 kgfm com gasolina. Esse motor ficou conhecido por entregar desempenho suficiente para o uso diário, aliado à excelente durabilidade. Com as manutenções preventivas realizadas corretamente, não é raro encontrar um exemplar com mais de 300 mil quilômetros e ainda funcionando muito bem. Câmbio. Na versão Altis, o câmbio é automático de 4 marchas com conversor de torque. Hoje pode parecer um número pequeno, principalmente comparado com os automáticos de 6, 8 ou até 10 marchas. Mas em 2013, ele entregava exatamente aquilo que a Toyota pretendia. Trocas suaves, conforto e muita confiabilidade. Não é um câmbio esportivo, também não é dos mais rápidos. Por outro lado, dificilmente apresenta problemas graves quando recebe manutenção adequada, claro. Inclusive, existe uma discussão muito comum entre proprietários sobre a troca de óleo do câmbio. Embora durante anos tenha se falado em óleo vitalício, diversos especialistas recomendam a substituição preventiva para aumentar ainda mais a sua vida útil. Desempenho. O Corolla nunca teve a proposta de ser um sedã esportivo. Seu foco sempre foi conforto e eficiência. Mesmo assim, o desempenho agrada. O 0 a 100 é aproximadamente 10 segundos. Velocidade máxima cerca de 195 km por hora. Na minha humilde opinião, nada mal. As retomadas são satisfatórias para ultrapassagens em rodovias, principalmente utilizando o etanol. Na cidade, o conjunto motor e câmbio proporciona condução bastante suave, característica muito apreciada por quem utiliza o carro diariamente. Consumo. Um dos pontos que sempre ajudou o Corolla a conquistar mercado foi o equilíbrio entre desempenho e consumo. Segundo os dados do Inmetro, para a versão 2.0 automática, com gasolina, na cidade, aproximadamente 10,3 km com litro. Olha, são os dados oficiais do Inmetro, mas quando eu tive esse veículo, eu nunca consegui essa média. Eu sempre fazia ali por volta de 7,5 a 8 km com litro. Já o consumo rodoviário, o Inmetro nos retorna aproximadamente 12,6 km com litro. Esse valor eu fazia. Com etanol, na cidade, aproximadamente 7,2 km com litro. Infelizmente, eu nunca utilizei o etanol nesse carro, então não posso opinar. Na rodovia, aproximadamente 8,8 km com litro. Na prática, esses números variam bastante, de acordo com o trânsito e o estilo de condução, claro. A opinião do Batistotti. Durante os anos que eu tive no Corolla, o consumo sempre foi compatível com o porte do carro. Na estrada, ele entregava ótimos números, mas na cidade, principalmente em percursos curtos, o consumo aumentava consideravelmente, como acontece com praticamente qualquer sedã automático dessa categoria. Equipamentos. Por ser a versão topo de linha, o Altis oferecia uma lista de equipamentos ali bastante completa para 2013. Entre os principais itens, encontramos ar-condicionado digital automático, direção elétrica,
bancos revestidos em couro, banco do motorista com regulagem de altura, volante multifuncional revestido em couro, computador de bordo, piloto automático, sistema de som com CD, MP3, Bluetooth e comando no volante, usava muito CD, entrada USB e auxiliar, retrovisores elétricos com rebatimento, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 16. Hoje, alguns desses equipamentos já são comuns até em carros compactos, mas em 2013 colocavam o Corolla entre os sedãs mais completos da categoria. Segurança. Mesmo sendo um projeto lançado antes da obrigatoriedade de vários sistemas eletrônicos da atualidade, o Corolla Altis 2013 já oferecia um bom pacote de segurança para a época. Vamos lá. Entre os principais equipamentos estavam freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, que é o famoso EBD, airbags frontais para motorista e passageiro, airbags laterais dianteiros, airbags de cortina, freios a disco nas 4 rodas, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes também. Na época, esse conjunto colocava o Corolla entre os sedãs médios mais seguros da categoria, principalmente pela presença dos airbags laterais e de cortina, itens que ainda eram diferenciais em alguns concorrentes. Por outro lado, é importante lembrar que o modelo 2013 ainda não contava com controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Esses recursos se tornaram comuns apenas nas gerações seguintes e hoje são considerados importantes para a segurança ativa. Mas, como nem tudo são flores, nós também temos problemas. E o que a gente pode falar dos problemas crônicos do Corolla 2013, da versão Altis? Claro, não é perfeito, nenhum carro é perfeito. Existem ali alguns pontos que merecem atenção antes da compra. Bomba d'água. Em alguns veículos pode apresentar vazamento após ali uma certa quilometragem. A substituição normalmente resolve o problema de forma definitiva. Sobre as buchas da suspensão dianteira. Com o tempo, podem sim apresentar desgaste, principalmente em veículos utilizados em ruas com muito piso irregular. Realidade, acho que no Brasil inteiro, Referente aos amortecedores, dependendo da forma de uso, podem perder eficiência após muitos quilômetros. É importante verificar ruídos e estabilidade durante o test drive. Vamos falar ali sobre o sistema de arrefecimento. É importante, claro, não só do Corolla, de todos os carros, sempre estar verificando o nível do líquido, estado das mangueiras, funcionamento da válvula termostática. Sobre o câmbio automático. Apesar de extremamente confiável, vale conferir se as trocas são suaves. Trancos ou demora excessiva nas mudanças pode indicar necessidade de manutenção. Bom, a dica para quem pretende comprar é interessante você ter um histórico de revisões, No Corolla, se bem cuidado, costuma valer mais a pena do que simplesmente escolher ali um exemplar mais barato. Bom, mas o que os anos dizem, Quando pesquisamos a opinião dos proprietários do Corolla 2013, existe ali um padrão muito claro. A maioria dos elogios se concentram em 5 pontos. A confiabilidade mecânica, é disparado o item mais elogiado. Muitos proprietários relatam anos de uso sem problemas graves, desde que a manutenção preventiva seja feita corretamente. Sobre o conforto, é outro ponto muito citado. A suspensão absorve bem as irregularidades do piso. O excelente isolamento acústico faz com que viagens longas sejam muito mais agradáveis. Mas um ponto muito importante
sobre a baixa desvalorização. Quem compra um Corolla, normalmente, perde menos dinheiro na hora da venda. Isso acontece porque existe muita procura por exemplares bem conservados. Claro, facilidade em vender. Esse é aquele veículo que normalmente não fica muito tempo anunciado. Quando está bem cuidado e com manutenção em dia, costuma despertar bastante o interesse sobre a durabilidade. É muito comum encontrar Corollas dessa geração com mais de 250 mil quilômetros rodando normalmente. Isso reforça a fama do carro ser resistente. Mas, como nem tudo são flores, né? Os proprietários também apontam alguns pontos negativos. Câmbio automático de apenas 4 marchas, considerado ultrapassado para os padrões atuais. Central multimídia simples. Consumo urbano apenas razoável. Manutenção preventiva mais cara que a de um carro popular. Claro, né? Ainda assim, o saldo costuma ser extremamente positivo. Não é por acaso que muitos proprietários trocam um Corolla por outro Corolla. Vamos falar sobre tabela FIPE, como andam os valores para este nobre veículo. Chegamos a uma das perguntas que mais aparecem aqui no canal. Quanto custa o Corolla Altis 2013 hoje? A tabela FIPE serve como referência, mas sabemos que o valor real depende de fatores como quilometragem, estado de conservação, histórico de revisões, número de proprietários, procedência. Na prática, exemplares muito conservados costumam ser anunciados acima da FIPE. Já veículos com históricos desconhecidos ou necessidade de manutenção aparecem por valores menores. A minha dica é muito simples. No Corolla, vale muito mais pagar um pouco acima da média por um carro bem cuidado do que economizar alguns milhares de reais e acabar gastando muito mais depois. E como foi a minha experiência com o Corolla? Agora eu quero falar a minha experiência. Durante aproximadamente 5 anos, tive um Corolla Altis 2013. Foi um carro que me acompanhou em muitas viagens, no meu dia a dia. Sempre procurei seguir a manutenção preventiva corretamente. Nunca atrasei uma troca de óleo. Sempre utilizei peças genuínas. E acredito que isso fez toda a diferença. Durante o tempo que fiquei com ele, claro, apareceram ali algumas situações ao longo dos anos. Uma delas foi a redução do líquido de arrefecimento, que exigiu atenção para descobrir a causa. Também apareceu um pequeno ruído, o famoso grilo, que incomodava em algumas situações. Felizmente, nada disso transformou o carro como um problema. No balanço geral, posso dizer que o Corolla entregou exatamente aquilo que ele promete: conforto, confiabilidade e muita tranquilidade para rodar. Mas, quando chegou o momento de trocar de carro, optei por um Volkswagen T-Cross. Muito mais pela proposta diferente, pelas tecnologias mais modernas, do que por qualquer insatisfação com o Corolla. Inclusive, continuo dizendo uma coisa: em acabamento, conforto e rodagem, sensação de robustez, o Corolla ainda impressiona bastante. Eis a questão: vale a pena comprar um Corolla 2013 em 2026? Essa talvez seja a pergunta que mais aparece quando falamos desse carro. A resposta depende. Depende muito do perfil de quem vai comprar. Se você procura um sedã confortável, confiável, com excelente liquidez no mercado, que dificilmente vai trazer dores de cabeça, claro, bem cuidado, o Corolla 2013 continua sendo uma excelente opção. Agora, se você procura tecnologia de última geração, multimídia moderna, câmbio com muitas marchas ou um comportamento mais esportivo, talvez existam outras opções mais interessantes na mesma faixa de preço.
O Corolla nunca teve a proposta de ser o mais moderno ou o mais divertido. O objetivo sempre foi outro: levar você do ponto A ao ponto B com conforto, segurança e confiabilidade. E nisso ele continua sendo uma referência. Antes de comprar, fique atento a alguns pontos. Verifique o histórico de revisões, confira o funcionamento do câmbio automático, analise o estado da suspensão, observe o sistema de arrefecimento, faça uma vistoria cautelar. Se possível, leve um mecânico de confiança. Lembre-se, um Corolla bem cuidado vale muito mais que um Corolla barato. Curiosidades. Agora vamos para algumas curiosidades sobre o Corolla. O Toyota Corolla é oficialmente o automóvel mais vendido da história. São mais de 50 milhões de unidades comercializadas desde 1966. O Corolla já foi produzido em dezenas de países, tornando-se um dos modelos globais mais importantes da Toyota. Já no Brasil, o Corolla é fabricado na planta da Toyota em Dayatuba, no estado de São Paulo, e foi inaugurado em 1998. A fábrica foi criada praticamente para produzir o sedã no mercado brasileiro. Carro de taxista. Em diversos países o Corolla é utilizado como táxi. Motivo? Baixo índice de quebra, durabilidade, facilidade de manutenção. Ao contrário de muitos concorrentes da época, o motor utiliza corrente de comando. Isso, claro, elimina a necessidade da troca periódica da correia dentada, reduzindo os custos de manutenção preventiva. Poucos sedãs médios mantiveram um valor de mercado tão estável quanto o Corolla. Isso faz dele um dos usados mais procurados do país. Diante disso, podemos concluir que, depois de analisar toda a história, ficha técnica, equipamentos, desempenho e também a minha experiência pessoal, fica fácil entender por que o Corolla conquistou tanta fama. Ele nunca foi o sedã mais bonito, nunca foi o mais potente, também não foi o mais tecnológico, mas conseguiu entregar aquilo que muita gente procura em um automóvel: confiabilidade, conforto, durabilidade e tranquilidade para rodar. Durante os anos que eu fiquei com o meu Corolla Altis 2013, ele cumpriu exatamente esse papel. Claro, nenhum carro é perfeito, todo veículo exige manutenção, todo veículo pode apresentar problemas, mas quando olhamos o conjunto da obra, fica difícil negar que o Corolla merece a reputação que construiu ao longo dos anos. Se eu compraria outro? Sem dúvidas. Desde que encontrasse um exemplar bem cuidado e com histórico de manutenção. Porque um Corolla bem tratado ainda pode oferecer muitos anos de uso sem grandes preocupações. E agora eu quero saber sua opinião. Você teria um Corolla 2013 da versão Altis? Ou prefere algum dos concorrentes da época, como Civic, Cruze, Jetta ou Sentra? Conta aqui nos comentários, eu faço questão de ler a opinião de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que está pensando em comprar um sedã usado e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, no Papo de Carro com Batistotti, toda semana tem conteúdo sobre carros que marcaram época, curiosidades, testes, histórias e muita conversa sobre o universo automotivo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.